Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia. Vamos que vamos. Bora acordar. Todo mundo acordado aí? 100% acordado? 100%. Hoje a gente vai ler Salmos 59. Primeira vez que a gente vai ler Salmos, hein? Primeira Ó, vez. deixa eu abrir aqui. Se quiser abrir, galera, Salmos 59. Vamos lá, vamos ouvir um pouco de Davi. Pronto? Vamos lá? Vamos lá. Salmos 59, versículo 1. Livra-me dos meus inimigos, ó Deus. Põe-me fora do alcance dos meus agressores. Livra-me dos que praticam o mal e salva-me dos assassinos. Vê como ficam à minha espreita. Homens cruéis conspiram contra mim, sem que eu tenha cometido qualquer delito ou pecado, ó Senhor. Mesmo que de nada eu tenho culpa. Eles se preparam às pressas para atacar-me. Levanta-te para ajudar-me. Olha para a situação em que me encontro. Versículo 5. Ó Senhor, Deus dos exércitos, ó Deus de Israel, desperta para castigar todas as nações. Não tenhas misericórdia dos traidores perversos. Eles voltam ao cair da tarde, rosnando como cães e rondando a cidade. Vê que ameaças saem de suas bocas. Seus lábios são como espadas e dizem: Quem nos ouvirá? Mas tu, Senhor, vais rir deles, caçoarás de todas aquelas nações. Ó tu, minha força, por ti vou aguardar. Tu, ó Deus, és o meu alto refúgio. O meu Deus fiel virá ao meu encontro e permitirá que eu triunfe sobre os meus inimigos. Mas não os mates, ó Senhor, nosso escudo, senão o meu povo o esquecerá. Em teu poder, faze-os vaguearem e abate-os. Pelos pecados de suas bocas, pelas palavras de seus lábios, sejam apanhados em seu orgulho, pelas maldições e mentiras que pronunciam. Consome-os em tua ira, consome-os até que não existam. Então se saberá até os confins da terra que Deus governa Jacó. Eles voltam ao cair da tarde, rosnando como cães e rosnando a cidade. À procura de comida perambulam e, se não ficam satisfeitos, uivam. Mas eu cantei louvores à tua força. De manhã louvarei a tua fidelidade, pois tu és o meu alto refúgio, abrigo seguro nos tempos difíceis. Ó minha força, canto louvores a ti. Tu és, ó Deus, o meu alto refúgio, o Deus que me ama. Ou, que capítulo, hein? Aqui, né, é uma oração, talvez até uma canção, né, de Davi. Davi, para quem não sabe, foi um dos reis aí que mais guerreou, né, que teve mais guerra ali, que venceu muitas e muitas guerras, conquistou vários e vários territórios ali na época. E é um dos, é o rei ali, né, de Israel mais aclamado, assim, que o povo mais conhece, né, que fez mais sucesso, vamos falar assim. Então, aqui é uma oração dele, uma canção ali que ele fala, né, falando com Deus, pedindo para ele castigar todas as outras nações, né, não ter misericórdia dos traidores, dos perversos, das pessoas que desejam o mal dele. Então, Davi, ele tinha muito isso, né, de guerra, de ir para cima. Vocês conhecem, né, acho que todo mundo conhece aqui na reunião,
a história, né, de Davi. Davi e Golias, né, onde ele derrubou um gigante ali, que era o dobro do tamanho dele, ou talvez até o triplo, e com apenas uma funda, né, que é um instrumento lá que você joga uma pedra, ele acabou derrotando esse gigante. E aí, depois disso, né, ele não parou mais, guerreou contra várias nações, né, e a maioria maioria não, né, todas as pessoas que ele guerreou ali, ele ganhou, todas as nações. Então, Davi é um exemplo assim de homem de guerra para a gente, né? Um homem que ia para cima, um homem que ia e conquistava territórios. E se você for analisar Salmos ali, diversas vezes, Davi, ele era, assim, Deus fala que ele era segundo o coração dele, né? Ele era um homem segundo o coração de Deus. E diversas vezes, Davi guerreava, Davi pedia a Deus, tem misericórdia de mim, não deixe meus inimigos, né, me destruírem. Que o Senhor tenha misericórdia da minha nação. Que o Senhor não permita que as outras nações venham nos derrotar, né? E sempre ele falando, igual aqui, ó, versículo 16: Mas eu cantarei louvores à tua força. De manhã louvarei a tua fidelidade, pois tu és o meu alto refúgio. Olha só, abrigo seguro nos tempos difíceis. Então, Davi, ele sempre reconhecia isso, que Deus é o abrigo seguro dele. Então, quando ele ia, né, para uma guerra, quando ele estava passando por uma situação difícil, ele sabia que Deus era o refúgio dele. Então, ele sempre corria para Deus, porque ele sabia que quando ele ia para Deus, quando ele louvava a Deus, quando ele orava a Deus, ele era atendido. Deus é como se fosse, não, ele é o refúgio, né? Não só de Davi, mas de todos nós. Então, quando a gente estiver precisando de força, precisando de vencer alguma adversidade, a gente não pode correr para as causas naturais, né? Para talvez um ensino de uma pessoa, né? Assim, correr a meios naturais. A gente deve correr sempre a Deus primeiro. Então, não sei quem que falava isso, né? Quando a pessoa ficava doente, né? Aí a pessoa, não, tem que ir no médico e tal. E sempre a pessoa, acho que, não sei se era minha avó, falava isso. Não, antes de ir no médico, vamos fazer uma oração? Porque, na verdade, os meios naturais, os médicos, né? Os professores em si, né? Quando você quer, talvez, igual, por exemplo, eu tenho uma empresa, eu quero, né, melhorar minha empresa, estou passando por algum momento difícil, a primeira pessoa, a primeira forma da gente recorrer a algo é a Deus. A primeira coisa é Deus, me ajuda, tal, né? O que está acontecendo? Tem alguma coisa, né, me atrapalhando e tal? Por quê? Porque Deus ele tem que ser sempre o nosso primeiro refúgio. O primeiro lugar onde a gente busca socorro deve ser Deus, né? Isso não quer dizer que a gente deve não correr atrás, né, dos nossos objetivos e tal. Igual, por exemplo, eu quero ter uma empresa muito bem sucedida. Eu vou só pedir para Deus aqui, fazer uma oração, que Deus vai me dar uma empresa bem sucedida. Não. Quer dizer que você tem que pedir a Deus, mas você também tem que estudar, você também tem que ir para cima, você tem que pegar talvez um empréstimo, né? Você tem que talvez criar vergonha na cara e começar a correr atrás de cliente. Então, assim, não é só pedir para Deus, mas o nosso refúgio, a primeira pessoa que a gente tem que recorrer é Jesus, é Deus, porque Ele é o nosso refúgio. Então, diversas vezes a gente está passando por momentos difíceis e a gente fica buscando a gente fazer pela nossa própria força. Ou seja, a gente ir lá, né, e usar a nossa própria força para resolver aquele problema. Então, vou dar um exemplo meu, né? Vocês sabem que acho que eu já comentei aqui que meu carro tinha estragado, né, semana passada, e depois que eu fui na conferência
da igreja, a gente voltou muito animado, né? Muito, assim, nossa, a gente tem que buscar Deus, a gente tem que fazer as pessoas conhecerem Jesus, enfim. E o diabo ele ficou furioso, furioso demais. E aí começou a estragar carro, começou a tudo relacionado à empresa, muitas coisas começaram a dar errado, coisas que a gente simplesmente fazia ali e começou a dar errado. A gente apertava o botão que tinha que apertar e dava erro, né? Tudo parecia que estava travado. E aí eu comecei, né? Tinha comprado um curso e tal, comecei a estudar, comecei a, não, tem que, nossa, tem que fazer isso aqui e tal, não sei o quê. Comecei a estudar, comecei a trabalhar mais, comecei a trabalhar o dia inteiro, trabalhar até de noite. E comecei, né, aquela busca ali de conseguir destravar isso. Só que depois eu falei assim, cara, isso aqui não tá com cara de coisa natural. Isso aqui não tá com cara de coisa que é na força que eu tenho que fazer. E eu comecei a orar, orei num dia, né? Não resolveu. Orei no outro dia e assim, as coisas começaram a aos pouquinhos se resolverem, sabe? Comecei a entender por que que o carro tinha estragado, comecei a olhar um pouco mais para mim mesmo, entender o que que Deus queria com aquela situação, né? E depois que eu comecei a orar, comecei a refletir, comecei a olhar para dentro, que é aí que as coisas se resolveram. Então ontem eu peguei meu carro e estava tudo resolvido, né? Trocou o que tinha que trocar, consertou o que tinha que consertar. E ontem eu peguei o carro. E aí, que felicidade que foi, né? Depois de uma semana sem carro, e eu, assim, peguei o carro ali, velho. Felicidade é como se eu tivesse comprado o carro de novo. Depois de ter uma semana sem ele. E a gente comemorou, eu e a Gabi, né? Veio cantando e tal. Colocamos uns louvores lá no carro. Enfim, então foi muito bom. Mas assim, se eu não tivesse reconhecido que Deus é o meu refúgio, que Deus é onde eu devo buscar primeiro de tudo, talvez meu carro estaria estragado até hoje. Talvez as coisas estariam travadas até hoje. Então, assim, a gente tem que reconhecer isso, sabe? Sempre que a gente precisar de algo, sempre que a gente precisar, né, de socorro, a gente deve se recorrer primeiramente a Jesus, a Deus, porque Ele é o nosso refúgio, entendeu? E outra coisa aqui que Davi destaca bastante, versículo 17 ali, ó. Ó minha força, canto louvores a ti. Tu és, ó Deus, o meu alto refúgio, o Deus que me ama. Então aqui, Davi, ele tinha muito isso, né, de louvar a Deus. Tem vários cânticos, né, de Davi ali, onde ele louvava, né, a Deus e buscava realmente. Então, Davi sempre foi um cara que louvava muito a Deus. E às vezes a gente deixa isso de lado, né? A gente talvez ache que não é importante. Então, assim, eu quero fazer uma pergunta para você. Qual que foi a última vez que você louvou a Deus? Qual que foi a última vez, igual eu mandei algumas vezes, eu acho que eu mandei duas vezes, algum louvor, né? Alguma música ali, em adoração a Deus no grupo. Quantos aqui ouviram essa música? O Pedro falou que ouviu. E vocês que estão com a câmera desligada, que são debaixo das cobertas, né? Vamos ligar a câmera, galera. Bora ligar a câmera. Cadê? Inclusive, mano, eu comecei a fazer um negócio que eu senti um pouco melhor. Depois da reunião aqui, dá uma sete, espero dar, né, quando dia de semana, dá umas 7 horas, eu levo meu menino na escola, que é bem do lado aqui de casa, e eu vou correr. Eu corro 5 km todo dia. E eu sempre corria, escutando um audiolivro, alguma coisa assim. Sempre. Sempre corria para eu poder aproveitar, né? Escutar um audiolivro. E eu mudei, cara, agora pra. Eu sempre coloco um louvor,
mais animado, alguma coisa assim, claro, e coloco pra tocar ali. Cara, totalmente diferente. O desempenho é outro. Aquele dia que você fala assim, não, hoje mesmo é um dia que eu falei assim, não, vou participar ali, vou voltar, vou dar mais mochilada que eu tô quebrado. Mas assim, a gente coloca uma música, dá uma animada, você coloca o joelho no chão, ora, agradece e toca o pau. Fala, não, meu compromisso comigo eu vou cumprir. Depois do almoço eu dou uma dormida, sei lá, de tarde eu dou um jeito aqui, dou uma cochilada de uns 40 minutos, uma hora, beleza, mas o meu compromisso eu vou cumprir. Meio que na força, como diz, né? Você vai É, na fé mesmo, porque tem dia complicado. Depois que eu mudei, cara, eu coloquei, sempre coloco no fone agora, eu coloco um louvor, coloco uma música pra tocar, foi assim, o desempenho é outro, tá? O desempenho é outro. top. Então, assim, todos os dias a gente deve louvar o Senhor, né? A palavra de Deus fala assim que todo o ser que respira louve ao Senhor. Ou seja, até os animais, né? Eles foram feitos também para adorar ao Senhor. Então, olha só que louco, né? E muitas das vezes a gente, né, que é o ser humano, que é o principal que deveria louvar a Deus, porque nós somos seres racionais, então a gente tem esse raciocínio, não, a gente tem que buscar a Deus e tal. Às vezes a gente não louva a Deus. Então eu gosto muito, né, assim, sempre que eu consigo, sempre que o meu dia está mais tranquilo, eu encerro aqui o desafio e eu coloco um louvor e começo a cantar, né? Ajoelho aqui, começo a fazer uma oração. Então, assim, para a gente criar um louvor ali para Deus. Então, para Deus ver, ó, meu filho está me buscando, meu filho tá louvando, né? Então, é muito importante isso. Davi fazia muito isso. Inclusive, era um dos remédios, né, que ele usava para expulsar demônios, por exemplo, de Saul ali, né? Então, o louvor ele tem um grande poder, sabe? Não sei se já tiveram a oportunidade de ir numa igreja, né? Ou num show, alguma situação assim que tem uma banda ali tocando, né? Para um louvor e tal, e você consegue sentir a presença de Deus. Não sei se alguém já teve esse privilégio, que se arrepia todo, você sente a presença de Deus ali, você sente que Deus tá, tá naquele lugar. É muito bom isso. Quantas vezes eu liguei aqui o Spotify, né? Comecei a ouvir, ou às vezes até no carro também, já aconteceu muito isso comigo. Às vezes eu tinha que ir BH, velho, ou colocava um louvorzão e ia um atrás do outro ali, e eu começava a cantar, começava a chorar, começava a sentir Deus presente dentro do carro. Olha que loucura. E é muito bom, velho. Você sente que realmente Deus está ali te acompanhando, sabe? É muito real a presença de Deus. Então, que todos os dias a gente louve. Então, assim, se você tiver um tempinho depois dessa reunião aqui, ou até no dia a dia mesmo, como o Pedro estava falando, às vezes você vai dar uma corrida, às vezes você está na academia, às vezes você está no carro indo para algum lugar, coloca um louvor, coloca uma coisa para você, né, criar conexão com Deus. A gente tem que estar conectado a Deus 24 horas por dia, velho. 24 horas por dia. Então, você tem que acordar louvando a Deus, adorando, orando. Você tem que dormir também fazendo isso. É o dia inteiro, né? Isso não quer dizer que você tem que parar de trabalhar, não quer dizer que você tem que parar de fazer as coisas, mas tenta encaixar, sabe? Durante o seu dia, tem várias formas, né, da gente adorar a Deus, né? Orar e criar conexão com Ele. Fechado? Vamos orar? Vamos fazer oração? Bora. Ô, Pedro, você faz oração pra gente, mano? Faz oração. Claro, bora. Faz oração pra nós. Vamos lá. Deixa eu dar uma afastada. Vamos lá. Senhor, a ti rendemos graça, Pai. Pai, obrigado por mais um dia estarmos nos conectando com os seus ensinamentos. Pai, obrigado por mais um dia
estarmos aqui pela manhã, nos conectando, nos alimentando do que o Senhor deixou para nós como um manual, Senhor, de vida. Senhor, muito obrigado, meu Pai. Para a família dessas pessoas que estão aqui, por aquelas que não conseguiram vir, Senhor, por algum motivo, que no dia de amanhã elas estejam presentes, que o Senhor acenda no coração delas, que o Senhor queime no coração delas, Senhor, a vontade de estar conectado com a palavra. Às vezes que não seja por aqui, que seja em um outro momento, mas que elas se conectem contigo, Senhor. Que elas possam esticar a mão e buscar a palavra de Deus, buscar os ensinamentos, viver embaixo de tua graça, meu Pai. Senhor, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, sendo utilizado, sendo usado por você, meu Senhor, para abençoar, para orar junto com essas pessoas maravilhosas que estão aqui. Senhor, muito obrigado por essas palavras, por esse ensinamento, por essa energia, por tudo isso que o Senhor tem derramado em minha vida, na vida de todos nós, para que possamos concluir esse desafio, que não é fácil, meu Deus, mas todos estamos aqui. Pai, gostaria de pedir ao Senhor para que derrame sabedoria, para que derrame felicidade, alegria, amor na vida de todos nós, meu Pai. Senhor, estamos aqui para servi-lo. Em nome do Senhor, gostaríamos de que possamos todos os dias, meu Pai, buscar uma ovelha perdida e trazê-la para dentro do nosso rebanho, Senhor. Senhor, muito obrigado por tudo aquilo e tudo aquilo que esteja no coração de cada uma das pessoas que estão aqui, pois todos nós temos um pedido, todos nós temos desejos, todos nós temos objetivos, metas, angústias, todos nós temos problemas e muitas coisas em nossas vidas, Senhor, que possamos resolver tudo isso diante da tua palavra, Senhor, que o Senhor abra os caminhos de todos que estão aqui presentes, Senhor, abra os caminhos, Senhor, de todos aqueles que anseiam por algo. Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Glória a Deus. Deus é bom o tempo todo. Vamos tirar o print. Vamos ativar a câmerazinha. Bora, bora, bora ativar a câmera. Bora tirar o print, galera. Todo mundo sorrindo. Todo mundo tá feliz aqui? Então tá bom. Vamos lá. Tá. 3, 2, 1. Mais um, mais um, mais um. 3, 2, 1. Boa! É isso, galera. Manda ali sua experiência no WhatsApp. Se possível, já com a arroba do Instagram, pra gente marcar vocês. Tá bom? Deus abençoe o dia de cada um. Que hoje seja um dia maravilhoso. Em nome de Jesus, amém. Valeu. É nóis.